Boa tarde a todos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria aqui de compartilhar a mensagem do Senhor no seu coração. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Estaremos meditando especificamente nos versículos 37 ao 40. Mas antes eu gostaria de falar com relação ao futebol, né? Como está sendo difícil para mim essa quarentena sem o futebol, né? Sem passar futebol na televisão, principalmente o Flamengo, que eu gosto muito, né? Tá aqui a camisa do Mengão. Mas eu gostaria de levantar alguns números, né, para vocês com relação ao futebol, né? E eu estive pesquisando para saber qual é a torcida maior no Brasil, né? E a gente vê que em primeiro lugar está o Flamengo, né? O time do Flamengo ele é o que tem mais torcida, né? 18% da torcida do país são flamenguistas. Cerca de 36 milhões de torcedores, né, tem o Flamengo. E também com relação a futebol ainda, eu andei pesquisando também no Instagram qual é o artista, né, aquela pessoa assim mais seguida, né? E por incrível que pareça é um jogador de futebol, né, o Cristiano Ronaldo. Ele tem 201 milhões de seguidores, né? Mas vem cá, eu não venho falar de futebol, né? Eu venho falar da palavra de Deus. Eu trouxe aqui só para a gente ter uma noção, a questão de multidão, a questão de grupos, né? Porque a gente vai tratar sobre isso mesmo, né? E o tema dessa pregação: em qual multidão estou inserido, né? Vamos ler lá, João capítulo 6, do versículo 37 ao 40, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu gostaria de orar com você, onde quer que você esteja. Você feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela dádiva da vida que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Neste momento, Senhor Deus, abençoa esta palavra, Senhor Deus, que estará sendo ministrada pelo teu humilde servo, Senhor Deus. Usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, o tema: em qual multidão estou inserido? Em Mateus capítulo 14, verso 22 e Marcos 6, 45, indicam que assim que Jesus alimentou a multidão, imediatamente dispensou seus discípulos para que fossem para o oeste em direção a Cafarnaum, aonde mais tarde ele estaria na sinagoga local, ensinando algumas verdades para as pessoas. E pela fama que corria de Jesus em todas as cidades que passava, usando dos seus principais aspectos, ensinando, pregando e curando. Muitos grupos e multidões o seguiam, é o que veremos aqui neste texto de João, capítulo 6, onde haviam grupos interesseiros pela cura e alimento, classes que eram marginalizadas pela sociedade e o grupo dos discípulos. Em qual multidão estou inserido? É o tema dessa pregação.
E a primeira multidão que seguia Jesus eram os curiosos e interesseiros. Olha o que o texto diz. João, versículo 2, João 6:2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 22, o 24 e o 26 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido só. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Esse grupo de judeus, que acabamos de ler, ansiavam por um Messias terreno e político, a fim de suprir suas necessidades e livrá-los da opressão romana. Querem um Cristo que não faça exigências, mas a quem eles possam fazer seus pedidos pessoais egoístas. Perdão. Esses não seguiam Jesus pela fé, mas por curiosidade em relação aos milagres que ele realizava. Verso 26. Essa é a primeira multidão que a gente consegue observar nesse texto. E a segunda multidão que seguia Jesus eram os incrédulos. Versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Por que eles não acreditavam em Jesus? Primeiro, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. João 8:47. Não ouvem as palavras de Deus. Aqueles que não acreditam, aqueles que são incrédulos, eles não ouvem a palavra de Deus. Segundo, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. João 10:26. Não sois ovelhas. Ir de fato a Jesus equivale a crer, né? Para você ir de fato a Jesus, de encontro a Ele, você precisa crer. A obra requerida por Deus é crer em seu Filho. Olha o que diz verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, crer em Jesus Cristo. Essa é a segunda multidão que acompanhava Jesus Cristo. E o terceiro grupo que seguiam Jesus Cristo eram os falsos discípulos. Vamos ler do 60 ao 66. Os falsos discípulos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, né? Não andavam com Jesus Cristo. E dentro dessas atitudes de falsos discípulos, a primeira coisa que a gente observa nesse pequeno trecho da palavra de Deus, do versículo 60 ao 66, é que eles eram murmuradores. Isso, murmuradores. Muitos dos discípulos de Jesus tiveram a mesma reação dos judeus no versículo 41. Olha o versículo 41 que diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E também esses falsos discípulos murmuravam de acordo com a primeira geração dos israelitas, né? Igualmente eles, aqueles israelitas, a primeira geração, tiveram ao maná, ou seja, murmuraram. Êxodo, capítulo 16, versículo 2. É a primeira atitude que a gente vê desses falsos discípulos. E também a descrença. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam nele e até mesmo o que havia de traí-lo, porque ele conhecia a natureza humana. Olha o que diz João capítulo 2. João 2, versículo 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É isso. Então a gente pôde observar que o terceiro grupo, né, a terceira multidão que seguia Jesus eram os falsos discípulos, que eram descrentes e murmuradores. E a quarta multidão, quarta e última multidão que seguiam Jesus, eram os discípulos dele. Eram aqueles de fato discípulos, né? E a gente observa que para ser discípulos de Cristo, precisamos dessas atitudes. Conviver com Jesus, permanecer ao seu lado. Verso 3, do capítulo 6 de João, vai dizer isso. Olha o que diz o versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ou seja, os discípulos permaneceram ao seu lado. Outra coisa que é interessante de nós, discípulos de Cristo, é a obediência a Ele. Obediência. E eu ainda complemento que a maior marca de um discípulo, de um cristão, é a obediência. É a obediência a Deus. Versículo 10 ao 13 diz assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos e eles assim fizeram, né? A obediência. E eles também eram acolhedores. Olha o verso 21. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. De bom grado o receberam. A palavra de Deus fala assim, ó: a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. E outra atitude do discípulo, né, dessa multidão que segue Jesus, os discípulos,
é que eles estão dispostos a aprender. Dispostos a aprender com Jesus. Versículo 45, 46. Vamos lá. Verso 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto, que é Jesus Cristo. E também, para complementar, Mateus, capítulo 5, versículo 1, né? Porque discípulo, ele permanece na palavra, né? Também, mas dispostos a aprender. Versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus olhou, ele viu as multidões, mas a multidão que assentou para aprender dele, para aprender das suas palavras, foram os discípulos. Mais uma vez vou ler. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E mais uma atitude dos discípulos, que é a quarta multidão que segue Jesus, é que eles permaneciam na palavra. Olha o que Jesus vai dizer em João capítulo 8 aos judeus que acreditaram nele, né? Judeus que criam nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. São essas atitudes da quarta multidão que segue Jesus. Dentre esses fatos que aprendemos aqui hoje na Bíblia, precisamos fazer um autoexame de nós com relação à nossa vida espiritual. E de acordo com as atitudes que temos feito na vida eclesial, precisamos saber verdadeiramente a que classe estamos inseridos, a que grupo estou, a que multidão eu faço parte. Será que faço parte da multidão dos curiosos e interesseiros, que estavam somente interessados aos milagres de Jesus, pelas curas e pela multiplicação de alimentos? Será que estou interessado em somente suprir as minhas necessidades? Ou será que sou da classe dos incrédulos, que já presenciou um milagre de Cristo, e mesmo assim não credes nele, preferindo a não ouvir as suas palavras? Ou tenho me comportado como a terceira multidão, que assim como aqueles que foram libertos da escravidão do Egito, agem de forma ingrata, sempre murmurando? E eu separei algumas frases de murmuração aqui. Thomas Brooks falou: é melhor ser mudo do que murmurar. Esse mesmo Thomas falou assim: a murmuração descoroa o homem. Nossa murmuração é música para o diabo, Thomas Watson escreveu. A murmuração denuncia um coração ingrato. E olha o que diz Êxodo, final do Êxodo, capítulo 16, versículo 8. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Moisés falando. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Quando murmuramos, qualquer coisa da nossa vida que murmuramos, nós estamos murmurando a Deus. Estamos ingratos.
Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Então, para concluir, portanto, é necessário vivermos uma vida sem murmurações, e sim de gratidão. Está continuamente curioso em aprender e permanecer na palavra de Deus, resultando no acréscimo a cada dia a nossa fé em Jesus Cristo, convivendo sempre com Ele, através do nosso testemunho pessoal, concretizando assim a fazer parte da multidão de discípulos de Cristo, compondo o povo de Deus. É assim, Deus te abençoe a sua vida.